Doramers, hoje é dia de falar do novo dorama da Netflix, um dos mais esperados do ano. Será que vale a pena assistir The Trunk com Go-eun? Eu te conto tudo sobre essa história depois da vinheta, só vem comigo! E a gente já tá de volta para falar desse dorama que pegou todo mundo que esperava por um romance levinho, uma comédia romântica de milhões, porque aqui nós temos thriller psicológico com Go-eun. É isso mesmo, Doramas. Sabe que aqui no canal sempre tem as melhores novidades, então não perde mais tempo, fica mais pertinho. Deixa o seu like e comenta se você já assistiu esse dorama ou se você recomenda. Aqui no Opinião do canal nós recomendamos, mas tem algumas restrições e vocês vão saber de tudo que aconteceu de melhor nessa história, com direito a muitas surpresas. Muito prazer, eu sou o Doramas e aqui é o seu espaço para saber sobre tudo que está acontecendo de bom no mundo dos doramas com o seu astro queridinho, então pode ficar à vontade. E a gente já começa falando que essa história já foi aí comentada pelo Netflix há algum tempo, então a gente já estava de olho, já foi anunciada há mais de um ano, quando essa parceria entre Seo Hyun-jin e o Go-eun de Goblin, que prometia entregar pra gente química só de estarem juntos em uma cena, e sim, eles carregaram muito bem esse dorama, entregando tudo. Porém, essa história, ela estava marcada, pelo menos ela foi divulgada pra gente com uma situação um pouquinho diferente. Basicamente, nós tínhamos uma empresa que realizava contratos de casamento e uma ex-esposa acabou arrumando um contrato de casamento para o seu marido e, teoricamente, ela seria uma espécie de manda-chuva nessa empresa. Entretanto, as coisas não são bem assim, pelo menos a história mostrou pra gente que essa ex-esposa também tem um contrato de casamento temporário. Aliás, todos os contratos dessa empresa aparentemente são de um ano e depois disso ele pode ser renovado pelo mesmo período ou então acabou por ali. E a gente costuma entender que esse dorama traz pra gente diversas reviravoltas quando essa esposa faz isso propositalmente. Seo-yeon acaba fazendo com que isso seja uma vingança para que o marido fique cada vez mais aos seus pés como um verdadeiro cachorrinho. The Trunk tem 8 capítulos, cerca de 1 hora e 10 e promete ser um desses doramas diferentões da Netflix, mas eu já aviso pra vocês. Primeiro e segundo capítulo tem cenas explícitas. Entretanto, depois disso, a história engata, ela começa a ficar mais linear e essas cenas desaparecem, apesar de ter muitas cenas de violência também. Então, fique atento à idade mínima para poder assistir, se for o seu caso. E a história já começa assim: Doramas Jin vai parar na casa do nosso protagonista. Acontece que ela já está indo para o seu 5º casamento e essa mulher esconde um segredo. Na verdade, como o título do dorama, ela esconde The Trunk ou o baú, porque lá vão ser reveladas diversas informações, pelo menos a história contou pra gente isso aí no trailer, na divulgação do tema. Entretanto, isso aí foi só um pano de fundo, assim como a agência de casamentos. A história, ela foca mesmo na relação aí desse contrato e por que ele se desenvolveu. E vocês sabem, thriller psicológico, quando tem Go-eun, quando tem astros de peso, traz pra gente um dorama um pouco mais rebuscado e a gente acaba não se limitando apenas a essa relação, mas sim tudo que veio de cada um desses personagens que acabou culminando, acabou entregando pra gente a mente deles de uma forma um tanto quanto deturpada. É isso mesmo. Todos eles têm um monte de traumas para poderem ser resolvidos e alguns deles, inclusive a ex-esposa, ela acabou trazendo de volta muitos traumas, revivendo consequências complicadíssimas para a vida do nosso protagonista. Falando na ex-esposa, a Seo-yeon, ela é uma mulher muito maquiavélica, ela é uma pessoa literalmente má, Doramas. Sim, ela não é a principal vilã da história, mas ela desempenha um papel de uma forma um tanto quanto complexa. Primeiro, Doramas, porque ela quer usar esse casamento de contrato para o marido, inclusive foi ela que escolheu essa esposa contratada, a Jin, justamente porque ela sabia que ela não combinaria com o marido pela forma como ele pensa, como ele age, porque de certa forma ela já conhece ela de outras situações, inclusive ela tem raiva dessa mulher, por isso ela colocou ali alguém que certamente faria com que a vida dele piorasse, porque a intenção dela é essa, fazer com que a vida do Ji-won piore cada vez mais até que ele se sinta pressionado a fazer tudo o que ela quer, porque ele tem que pagar pela infelicidade que ela tem. Na verdade, essa vilã, ela é mimada, sempre teve todo mundo aos seus pés, ela não estava nem aí pela fama que ela tinha, se era de uma dessas mulheres aí que ficam com qualquer homem, mas ela consegue
o que ela quer, apesar de ser uma profissional da arquitetura bem gabaritada, ela gosta de viver a vida assim, livre, leve, solta e perigosa. E é isso que ela faz, coloca a vida do nosso protagonista em perigo. Primeiramente, ele acabou se tornando um homem muito fragilizado por causa do tempo de vida que ele conhece essa mulher. Ele conhece ela de uma forma muito íntima, mais de 30 anos. Eles se conheceram quando era criança e estava meio que certo que os dois iam acabar desenvolvendo esse romance, vivendo um casamento. Só que depois que eles se casaram de fato, acabou que tudo virou de pernas pro ar, porque ela queria viver sempre no pedestal. Entretanto, ela estava, na verdade, em um candelabro, em um lustre, e ela estava prestes a despencar dali se qualquer coisa saísse fora daquilo que ela tinha planejado. Tudo desmoronava. E foi assim quando ela ficou grávida. Ela se sentiu indesejada. Na verdade, ela ficou em segundo plano porque era um dos sonhos do seu marido ter filhos. Na verdade, se tornar pai, porque ele teve uma infância muito traumática. O pai dele abusava da própria mãe, causava um terror psicológico na família e ele queria se desvincular dessa ideia e entregar tudo que ele tinha de bom para um filho, ao contrário do que ele recebeu. Entretanto, a esposa ela não via isso com bons olhos, porque ela teoricamente ficaria em segundo plano. Isso só na cabecinha perturbada dela, Doramas. Por isso, ela acabou fazendo com que o casamento deles chegasse ao fim e basicamente obrigou o marido com uma certa chantagem para que futuramente eles voltassem. Ela estava ali, tô perto, mas eu tô longe, tô vendo tudo que você tá fazendo. A qualquer momento eu posso aparecer, te entregar umas migalhas de romance, de amor. Pois é, ele acabou ali se curvando a essa mulher, aceitou o casamento. Isso porque ela já estava casada há algum tempo com um outro homem dessa mesma agência. E ela só casou com esse homem para poder fazer, além de ciúmes, se satisfazer de uma forma mais íntima com este cara, que sim, ela escolheu apenas pela química, pelo contato físico, Doramas. E essa mulher, além de querer sempre ser atendida, ela fazia da vida dos outros um inferno. Tanto que ela descobriu que o pai do Ji-won, nosso protagonista, além de violentar a mãe, bater no filho, ele colocava câmeras escondidas pela casa, e foi justamente isso que ela fez no candelabro ou naquele lustre enorme que ficava no meio da mansão. Ela colocou câmeras para poder espiar e saber de tudo que estava acontecendo no meio desse contrato de casamento que ele tinha com a Ijin. Ijin, super profissional. Aliás, Doramas, não é a primeira vez que a Coreia aborda esse tipo de profissão dentro dos doramas. Vocês sabem que aqui no canal a gente já contou uma forma mais leve, um dorama um tanto quanto mais engraçado, que é Love Contract com o Park Min-young, que tem resenha completa e playlist que você pode conferir aqui. Esse dorama traz pra gente agora uma visão mais pesada dessa situação, os traumas que a contratada acaba tendo que lidar com essa situação, porque nos outros 5 casamentos, na verdade nos outros 4 casamentos, 2 deles eram pacientes em estados terminais. Inclusive, um deles é um rostinho conhecido lá de The Hospital Playlist de doramas incríveis da Netflix. O outro, ele tinha uma opção sexual que era muito mal vista pela sociedade, no caso que o dorama explica pra gente, então ele queria esconder isso. E o outro marido, na verdade, foi só uma relação em que eles só teriam o casamento no papel, nada de contato físico, doramas. Então para ela estava muito bem, ela conseguia ser uma profissional. Entretanto, convivendo com o Ji-won, ela acabou se envolvendo fisicamente, entendendo a mente, sabendo que existia uma forma dele superar todos esses traumas, porque ele era um homem que, apesar de trabalhar com trilha sonora, música, mixagem, ele acabava tendo a vida muito fragilizada por estar viciado em remédios, estar nitidamente em depressão, precisando de ajuda, com síndrome do pânico e várias outras coisas. Aos poucos ele conseguiu se reerguer com a ajuda dessa mulher, que passou além do papel de esposa contratada para amiga e também passou a amar este homem. Entretanto, essa mulher escondia pra gente o seu passado, inclusive parte dele estava dentro daquele baú, mesmo que de forma documental, como era o contrato de casamento, porque sim, tinham coisas interessantes no baú como esse contrato, mas só no final foi revelado pra gente, e essa é uma das surpresas do dorama. Acontece que
Nesse meio, nesse emaranhado da vida dela, a gente descobre que essa mulher, na verdade, também sofreu muito na sua vida. Primeiramente porque ela tinha um namorado, um noivo que ela amava muito, entretanto, um outro homem, sim, ela chamava muito atenção por ser uma mulher forte, decidida, trabalhadora, e este outro homem era meio que um psicopata que ficava vigiando e tentava todo o tempo acessar a Yin. Acontece que ele descobriu o passado desse namorado dela, neste caso, e acabou divulgando vídeos onde ele tinha relação com outros homens na internet. Olha só como foi pesado. E isso acabou com a vida dela. Quando isso veio a público, a empresa que ela trabalhava tentou abafar de todas as formas, ela assinou diversos termos e a mãe dela acabou tirando a própria vida por conta dessa situação. Então ela ficou sem um namorado que acabou fugindo, ficou 5 anos longe. Foi nesse tempo que ela começou a trabalhar como esposa de aluguel. E depois disso, a vida dela só piorou. Ela se sentia muito triste. Ela a todo momento visitava o apartamento onde ela morava com este namorado, onde eles conviviam para poder cuidar dos peixinhos, que era uma forma de simbolizar como ela estava sendo ali cuidada, mas ela não tinha vida própria, como se ela simplesmente fosse um objeto de decoração, não recebia amor. E o dorama também acabou trazendo isso pra gente em reflexo do nosso protagonista vivido pelo Go-yoon, que ele também era um homem que vivia numa casa belíssima, mas estava apenas sendo vigiado e alimentado com algumas migalhas, como era o caso do peixe, dos peixes na verdade, e até mesmo com drogas, sim, porque a Soo-yeon, que é a esposa, foi na verdade a primeira esposa que arquitetou todo esse plano como uma vingança, estava literalmente drogando o marido, isso mesmo, ela estava batendo nele com toda a força nos pontos fracos, para que ele de fato se sentisse dependente dela e ficasse cada vez mais fácil trazer ele de volta para essa dominação, ou seja, uma pessoa fria, manipuladora da pior raça possível, que não pouparia esforços para conseguir o que ela queria. Obviamente que o Jeon acaba se recuperando com toda essa força que ele vem recebendo, apesar que a nossa protagonista Ijin fica com o pé atrás, porque nesse caso o psicopata que estava preso numa clínica de reabilitação acaba ficando solto, descobre tudo sobre a vida dela, ele já sabia sobre os outros casamentos, acaba ficando cheio de raiva, cheio de ódio. O ex-namorado dela, que tinha sumido 5 anos, também volta para poder esclarecer as coisas. Acontece tantas situações inusitadas nesses 8 capítulos que, apesar do ritmo mais lento no início, no decorrer do dorama vai trazendo pra gente essa imagem de que, como uma mulher forte também pode ter aí o coração fragilizado. Ela teve que aprender inclusive lutas para autodefesa, porque a polícia não ajudou ali de fato, de forma específica, na prevenção desse homem, desse psicopata que ficava rondando a vida dela a todo momento, inclusive tirava a vida de quem ele tinha ciúmes. Pois é, Dora, mas a história ela vai se aprofundando nessa situação pra gente. Inclusive, tem um outro dorama da Netflix maravilhoso, Você é Minha Primavera, que a Seo Yuji também vive uma espécie de busca louca, quer dizer que um psicopata também está atrás dela e a todo momento ela tem que entender a sua mente para conseguir viver todas as estações da vida e alcançar a primavera. O melhor de tudo, tá dublado e você pode assistir também como uma forma de ver mais trabalhos dessa gata maravilhosa. Óbvio que nesse dorama a gente tem muitas outras referências, como Goblin no cinema, Goblin com o cachecol vermelho, porque o Go-yoon arrasou e trouxe ali meio que entre as cenas essas referências, e se você estava atento também conseguiu perceber. Mas no final das contas, todas as máscaras caem. Esses dois, nosso protagonista, a Ijin e o Ji-won, acabam se aproximando, acabam um ajudando o outro para acabar de vez com os segredos que estavam dentro desse baú. Entretanto, o final do dorama é uma surpresa. Sabe daquelas histórias onde a mocinha acaba tendo que se afastar para poder resolver a sua vida de uma vez por toda, para talvez dar espaço para o seu coração viver o romance e a libertação que tanto precisa? Fica aí a dica para você que quer conferir esse dorama, porque sim, apesar de todas as observações que eu contei aqui, vale a pena, mas também temos uma outra ressalva. Às vezes, se você estiver desatento para assistir esse dorama, você pode se confundir na linha temporal, porque aparece cena do presente misturado com o passado, não tem uma divisão específica, mas fica tudo bem explicadinho no decorrer da história e vale demais assistir. Então conta pra mim o que vocês acharam desse dorama, porque em breve vamos estar de volta com muito mais doramas. Então até a próxima, um grande abraço para todos e tchau!